Primeiramente, um bom dia a todos, né? Um bom dia a todos. E ótima terça-feira, né? Momento frenético e momento mil grau, né? A gente estamos começando mais uma live aí hoje. Estamos aí começando mais um vídeo. Momento tamo junto nessa, né? TMJ, né? E um forte abraço, né? Hoje aqui nessa live, hoje aqui nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho da palavra de Deus e um pouco da Bíblia Sagrada. E vamos falando, que é muito bom, né? E hoje é uma manhã especial, né? E é muito bom. Toda manhã especial, a gente tá falando de Deus, ou a gente acordar logo cedo falando de Deus. E a gente ter um dia abençoado, diferenciado de todos os dias, né? Então é bom que a gente acorde falando sobre Deus e a gente dorme falando sobre Deus. Nem que for um pouquinho, fale de Deus. Nem que for um pouquinho, fale de Jesus. Nem que for um pouquinho, pregue o Evangelho. Nem que for um pouquinho, leve o Evangelho para seus filhos, para seus amigos, o colega, o familiar, o conhecido. Como que está a tua fé hoje? Como que está a tua fé hoje? Como é que está a sua manhã hoje? Como é que está o momento com a tua família, com o teu amigo, com os teus colegas, companheiros de trabalho? Como é que está o clima? Como é que está o momento com a sua esposa, o momento com o seu marido, o momento com sua namorada, o momento com seus filhos, o momento com seus cônjuges? Como é que está? Vocês já pensaram, já examinaram se está bem, se está normal, se falta alguma coisa para estar melhor? Examinou-se? Já pensou? Sentou no sofá, numa cadeira? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Estou fazendo a coisa errada? Será que eu sou muito orgulhoso? Sou aquela pessoa que não escuta meus pais, não escuto ninguém, não escuto a minha esposa, não escuto minha mulher, não escuto meu marido, não escuto nem meus filhos, não escuto ninguém. O egoísmo, o orgulho, ele tomou conta da minha vida, porque eu não quero melhorar, eu não quero aprender, eu quero continuar assim. Eu não quero uma mudança radical na minha vida. Será que é isso mesmo que você pensa? Será que as pessoas têm culpa do que você está passando? Será que as pessoas têm culpa se você não deu um bom dia, não deu uma boa tarde, não deu uma boa noite? Será que as pessoas têm culpa se você está estressado e você quer descontar em alguém para descarregar o estresse, para saciar a sua mente ou a carga que se encontra nas suas costas, que está muito pesada? Então, nessa live, nesse vídeo, a gente vamos conversando, a gente vai ouvindo o que Deus ele tem para nós, o que Deus ele tem para mim, para você, para quem quiser ouvir um pouco da palavra divina e da palavra de Deus. TMJ, tamo junto nessa. Tem coisas que a gente tem que ouvir para melhorar a nossa vida, principalmente se for coisas boas. Você vai dar um passo à frente, vai subir um degrau para você melhorar a tua vida. Deus coloca pessoas na nossa vida para falar coisas que a gente precisa ouvir. Às vezes, a gente estamos cego, como um cego. Às vezes, estamos surdo, como um surdo.
porque não queremos ouvir a verdade e a realidade e nenhuma ajuda. Achamos que sabemos tudo, mas na verdade não sabemos nada. Quando você acha que você sabe de tudo, você está ficando velho, você está morrendo, você está voltando a ser bebê e está voltando a usar fralda, porque já não tem mais aquela consciência, não tem mais aquele cérebro para estar nesse mundo fazendo as coisas, porque está velho. Então você cai no Alzheimer, cai no esquecimento e acaba sendo dependente de alguém, dos filhos, que está cuidando dos pais. E você acha que você está velho, ou você está jovem, acha que sabe tudo. A gente morre não sabendo nada. Somos assim. Então, aqui a gente vai aprender. Vai aprender que Jesus, ele me ama. Jesus, ele ama você. Jesus morreu na cruz por mim e morreu na cruz por você. Ele não morreu de bobeira. Ele não morreu em vão. Estou falando dele. E acredito que levar o evangelho é uma coisa que Jesus, ele quer muito que você faça isso. Principalmente quando você for conhecedor da palavra de Deus. Mano, Tio Dan diz o seguinte, mano, meu pai nunca foi presente na minha vida. No Dia dos Pais, em 2015, eu comprei um presente para ele. E ele falou, não quero presente de um filho inútil como você. E quebrou o presente. Ó, Tio Dan, ontem eu fiz uma live, eu fiz um vídeo, foi domingo, né? Foi eu parabenizando os pais. E aí na minha live, eu falei algo ali que eu fiquei pensando, sabe? Pai, feliz Dia dos Pais a todos vocês. Mas teve um porém. Eu falei algo ali, escuta só. Feliz Dia dos Pais para aqueles pais que são ausentes e feliz Dia dos Pais aqueles que são presentes. Até mesmo aqueles que não são os próprios filhos, mas são de criação. Mas também pai é aquele que não só faz, mas aquele que cria. Às vezes ele arruma uma mulher que já vem com um filho na barriga. E ele acaba criando como fosse o filho dele. Então, o pai que faz o filho, ele nunca vai deixar de ser pai. Porque ele fez o filho. Já tem o sangue do sangue dele. Então, muitas das vezes, os pais não são os pais porque fazem, mas aquele que cria, às vezes, é mais pai do que aquele que faz. Então, se seu pai foi assim com você, com essas palavras, te falou algo que te desagradou, é triste, mas seja forte e não pague com a mesma moeda. Pague o mal com o bem. Porque Deus, ele vai ficar feliz com você fazendo isso. Se você pagar o mal com o mal, você vai ficar triste, vai colocar mais tristeza aonde está no seu pai, porque para um pai vai falar isso para um filho, ele não se encontra bem. Mas não cabe a ele também menosprezar o próprio filho. O mundo hoje, ele é o mundo mau. O mundo de hoje é o mundo frio, sabe? Mas você, Tio Dan, seja uma pessoa diferente. Não seja mais um no livro da maldade. Seja mais um no livro da vida. Que você fez a diferença, que você fez a transformação, que você foi mais um que não pagou o mal com o mal, pagou o mal com o bem. Pensa, né? Pensa. A nossa vida aqui, ela é curta e de passagem. E Tio Dan falou o seguinte, ele falou que eu sou o único filho que ele odeia. Não sei o motivo. Eu, Tio Dan, diz o seguinte, eu nem falo com ele, mano. Ele já tentou me matar de verdade. Cara, Tio Dan, sabe? Você tem 16 anos, né?
eu vou te falar uma coisa. Dá a volta por cima. Dá a volta por cima. Seu pai acha que você não é isso? Seja diferente. Mostre para você mesmo que você é capaz de ser um bom filho, que você é capaz de aprender as coisas, você é capaz de ser diferente de todos os seus irmãos. Ninguém é igual. Deus fez todo mundo diferente, um diferente do outro. Mas nem por isso você vai passar por cima deles, você vai atropelar eles com palavras. Não faça isso, não. Seja uma pessoa calada, em momentos que não precisa falar as coisas, porque se você vai ficar falando, vai ficar aumentando aquela amargura, aquela raiva, aquele ódio, e vai criar uma rachadura na família. Às vezes o silêncio é melhor do que 1000 palavras. Experiência, né? Experiência. Vou falar um pouco de mim também, do meu pai. Quando eu era pequeno, meu pai sempre bateu em mim, sabe? Meu pai sempre foi alcoólatra, hoje ele não é mais. A minha infância, cara, um momento com meu pai, eu acho que um momento legal, eu nunca tive, porque meu pai trabalhava no centro, numa empresa, todo dia ele chegava bêbado, me enchia de soco, chute, porrada, todos os dias. Eu estava dormindo, ele puxava o cobertor, puxava pelas pernas, levantava uma perna, enchia-me de chute. Chute, soco, porrada, todos os dias. A gente ia brincar na rua, mas não podia porque ele não deixava, né? Então, cara, eu nunca ganhei um brinquedo do meu pai. A única vez que ele deu foi um trovão azul, aquele helicóptero desse tamanho assim grande. Ele foi e quebrou. Acabou de dar, acabou de quebrar. Eu lembro que eu tinha, se não me engano, era 12 anos. 12 ou 11 ou 10. Era uma dessas três idades que eu tinha. O meu pai dizia o seguinte: não sai pra rua e não fica jogando fliperama na rua, não. Fliperama é aquele game de rua, né? Que tem nos bares, né? Meu pai sempre vinha lá de baixo, né? Ele vinha do serviço, né? E um dia eu fui jogar fliperama, nunca esqueço. Eu estava com todos os meus amigos ali no fliperama. Era o fliperama do Valdec, né? Lá na Rua 7. Eu tava lá jogando Street Fighter. Foi logo quando lançou o Street Fighter 1. Acho que você lembra. Chun-Li, Dalsin, Zangief, E-Honda, Bison, Sagat, Balrog. Foi naquela época, né? E eu tava lá jogando com meus amigos. Tava lá na mesa jogando, sabe? Um monte de amigo meu rodeando. E eu era bom no Street Fighter, sabe? E meu pai chegou do serviço. Eu nem tinha visto a hora, sabe? Senão eu teria subido antes, né? Eu tava com meus amigos ali. Meu pai deu um tapa na minha cara, sabe? Me pegou pelos cabelos assim. E da onde que eu tava ali, era uma distância de 500 metros. Cara, isso é uma distância meio longuinha, sabe? Eu fui dali, meu pai puxando meus cabelos. Levei uns tapas na cara do meu pai. Meu pai me chutava, sabe? Ele tava bêbado. Ele me embateu desde lá de baixo até lá em cima. Olha só. Todos os meus colegas davam risada. Desde os que estavam lá embaixo no fliperama e até do caminho do fliperama até em casa. E cheguei em casa ainda, levei um cacete. Porrada, cintada, mangueirada, que quando cheguei lá em cima, me embatia o meu pai e me embatia a minha mãe. Meu pai batia com soco e chute. E a minha mãe batia com a mangueira nas pernas. Fui para a escola na segunda-feira, todo cheio de hematoma, mangueirada, dor no corpo, de tanto apanhar. Nunca esqueci até hoje. Eu perdoo meus pais, sabe? Converso com eles.
eu tenho amizade com eles, hoje eles não são mais assim, meu pai não é mais alcoólatra. Sofri, cara. Às vezes eu sofri um edmê, preconceito, dentro de casa mesmo. Apanhando assim porque o pai ele é um alcoólatra. E acaba descontando no filho que ele não gosta muito. Eu via nisso, sabe? Meu pai não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, ele me odeia, me espanca todos os dias, sem nenhum motivo. Chega da rua bêbado e me espanca todos os dias. Estou dormindo, acordo com soco chute e tenho que apanhar porque ele está alcoólatra. Então, se acontece isso com você hoje, não chega a ser nem perto do que aconteceu comigo. Não tive uma infância boa, sabe? Então, eu posso falar algo para você. Eu não posso carregar comigo tudo isso, mas às vezes vem na mente. A gente vem em lembranças quando vemos coisa na rua ou alguém passando por situações quase parecidas. Tio Dan diz o seguinte. Ele falou que eu sou o único filho que ele odeia, não sei o motivo. Tio Dan diz o seguinte, eu nem falo com ele, mano, ele já tentou me matar de verdade. Tio Dan diz o seguinte, eu nem sei o que é ter um pai, mano. No dia dos pais, eu não saio de casa. Tio Dan diz o seguinte, ele tem 42 anos e com 35 ele tentou me jogar na frente do carro e me matar com uma arma. Tio Dan diz o seguinte, eu já tentei matar o meu pai, mano. Só que na hora a faca caiu da minha mão e eu fiquei paralisado. Cara, eu sei que você tem um pai que fez você, mas você também tem um pai que é chamado Jesus. Jesus te ama. Cristo te ama. Sabe por quê? Porque ele morreu por mim e morreu por você. Se o seu pai na vida real não te ama, mas saiba que Jesus, ele te ama. Vai fazer qualquer coisa por você se dar bem. Jesus, ele é assim. Eu creio nisso. Eu acredito nisso, sabe? Então, as coisas que acontecem com você hoje, cara, não guarda no coração, não fica pensando nisso da hora, porque você pode acabar entrando numa depressão, cara. E pode acabar também matando seu pai e acabar sendo preso. Pensa em Deus. Pensa em Jesus, cara. Não é fácil, mas também não é impossível. Você vai conseguir. Você vai vencer. Se eu venci, você vai vencer. Jesus venceu, você vai vencer. Pense nisso. Tio Dan diz o seguinte, quando eu tiver meus filhos no futuro, nunca vou fazer a mesma coisa que meu pai. É isso aí. Você tem que fazer isso mesmo. Você tem que ser diferente do seu pai e jamais ser espelho como ele é. Tem que ser diferente. Você vai conseguir, cara. Profetiza em nome de Jesus que você vai conseguir, mano. Sabe? Não paga o mal com o mal, não. Paga o mal com o bem. Essa palavra é profética, mano. É uma palavra de Deus, cara. Pague o mal com o bem. Faça isso. Entendeu? Então, a gente vamos começar agora aqui o nosso estudo, né? Se encontra em João, Evangelho de João. Hoje, a gente vamos estar falando, sabe? A cura de um cego de nascença. Ontem, a gente falamos sobre o cego de Jericó, né? Uma pessoa que era cega na cidade de Jericó. E hoje, vamos estar falando sobre a cura do cego de nascença. Se encontra ali em João, Evangelho de João 9:1.
Você é como um pai para mim, mano. Obrigado. É nóis, tio Dan. É nóis, cara. Então, primeiro eu vou fazer a minha introdução, aí depois a gente vai estar lendo o capítulo 9 e os versículos do 1 ao 41. Então, aqui na cidade de... Não, cidade não. O cego de nascença, né? Vamos estar falando sobre a cura de um cego de nascença. Aqui nessa cidade, havia um cego de nascença. E esse cego, ele não enxergava. A vontade de um cego, todo mundo sabe, que é ver, que é olhar, que é enxergar, que é ver as coisas e não depender de ninguém. O cego tem essa vontade, sabe, de enxergar. E esse cego também sabia que existia Jesus. Sabia que existia Jesus, sabia que Jesus era o curandeiro, era o milagroso, ele é Deus, e ele fazia o milagre. Então esse cego sabia também que Jesus poderia ajudar ele a enxergar. Então, o que acontece aqui? Ali os discípulos falavam o seguinte: Pai, esse cego, por que ele é cego? Será que o pai dele, a mãe dele, os avós dele, será que fizeram alguma coisa, alguém da família dele, algum familiar dele, fez alguma coisa no passado e as consequências vieram agora para ele? Será que os pais dele, alguém da família dele ou alguém ente querido fez algo no passado, está resultando agora na vida dele? Será que Deus castigou ele por tudo que fizeram no passado e ele nasceu, as consequências estão vindo através dele? Será que os pais plantaram tanta maldade, os avós, os conterrâneos, aqueles do passado plantaram tudo e eles vêm colher hoje? Será que ele carrega a culpa de todos? Será que é isso, Pai? E Jesus, ele fala poucas palavras e palavras sábias. Não é a culpa de ninguém do passado, não é as coisas do passado que fizeram, não são nada que os parentes fizeram, ou o conterrâneo, ou avó, pai, mãe, ou alguém do passado que fez, por ele nascer assim. Não foi isso. As pessoas nascem assim, é de nascença mesmo. Só que nascem assim para lá na frente ver que existe um Deus, um Criador de todas as coisas desse mundo, para fazer um milagre e fazer ele enxergar. Foi por isso que ele nasceu assim. Não foi culpa de ninguém. Olha o que Jesus fala. Os discípulos, eles ficaram de boca aberta quando Jesus falou isso. Meu Deus do céu, mestre, eu nunca tive pensando nisso. Nunca pensei nisso. Miguel, boa noite. E tio Dan falou o seguinte: eu não achei uma assembleia. Aí fui na Universal. Eu não curti muito a Universal. Boa noite, Miguel. Eu falei para você ontem, não falei? Não vai na Universal. Se você procurar uma igreja, vai numa Assembleia de Deus. É diferente. E pede uma Bíblia, que eles vão te dar uma Bíblia. Eles dão de presente, sim. Então, eu te falei ontem, vai na Assembleia de Deus. É diferente. Então, voltando aqui no capítulo anterior, na minha introdução, você vê que Jesus ele falou coisas e eles ficaram de boca aberta. Eles ficaram porque, nossa, olha o que o mestre me disse. Ninguém é culpado de nada, as pessoas fazem algo e jamais
o filho vai colher. Jamais alguém vai colher o que o passado fez. Principalmente coisas, né? Eu acho que quem nasce, né? Nasce praticamente ileso de dívida, ileso de doença, ileso de todos os problemas. Só que a nascença faz parte da vida. Então a pessoa nasce mesmo, é uma coisa comum. Mas é aí que entra Deus na história. Eu vou estar lendo aqui para você alguns versículos. Vamos lá. Evangelho de João 9. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi. Naquela época, ele chamava Jesus de Rabi. Rabi, 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 Rabi. Rabi é Deus, né? Quem pecou? Estes ou seus pais para que nascesse cego? Você viu que ele pergunta para Jesus? Foi o que eu falei quase agora. Foi o que eu falei aquela hora. Miguel, eu moro na Flórida. Estou indo para o Japão. Aí está tendo furacão? Claro, desde anteontem. E Jesus respondeu, olha só, foi tudo que eu falei quase agora, antes de ler aqui. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestassem nele a obra de Deus. Tudo que eu falei, antes que eu estou lendo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia à noite. Vem, para quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha, Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele é a verdade, ele é a vida. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os seus olhos do cego. Vou parar por aqui por enquanto. Olha só. Olha como que foi essa cura. Olha, Jesus poderia só colocar as mãos nos olhos dele. Jesus poderia fazer igual fez com o cego de Jericó. A sua fé te curou. Mas será que esse cego de nascença, ele tinha fé que ele ia ser curado? Será que esse cego de nascença tinha a mesma fé com o cego de Jericó? Eu acredito que não. Porque o cego de Jericó foi a fé que curou ele. Então aqui já é um outro tipo, um outro processo de pessoas. Um cego de nascença, e ali também é um cego, mas não sei se é de nascença. Fala que é o cego de Jericó. Era cego. Mas esse aqui é o de nascença. Então, precisou Jesus fazer, não que é estratégia, mas precisou Jesus fazer um outro método de cura. Não vem só dele colocar a mão nos olhos, não vem só do falar dele. Então, é vários tipos de momentos para ter uma cura diferente. Eu vejo por esse processo. Então, Jesus, ele pegou a saliva, o cuspe, ele passou na terra assim, fez aquelas bolinhas, aquelas massas com cuspe, terra molhada, pegou e colocou nos olhos dele. Quando ele colocou nos olhos dele, ficou como fosse dois olhos, duas bolinhas aqui, ou aquelas manchas de terra com cuspe, ali em cima. Agora, preste atenção nessa cura. Cara, que cura milagrosa, né? Versículo 7. E disse-lhe que, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha só. Olha só. Jesus falou, vai lavar no tanque de Siloé. Ele foi lá, lavou. Quando saiu toda aquela lama dos olhos, aquele barro, ele abriu os olhos,
começou a enxergar. Olha que milagre de Jesus. Olha que milagre de Deus. Olha que da hora aqui. A gente já vimos em Jericó, agora estamos vendo com o cego de nascença. Olha como é Deus maravilhoso, fiel com a gente. Com o cego também, com as pessoas, comigo, com você. Se até hoje você não morreu, tio Dan, tentaram te matar e você está vivo ainda, é porque Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Tudo que aconteceu com você, um dia, quando você crescer, você pode testemunhar para ser edificação, para ajudar uma outra pessoa que pode ter passado até por coisas piores e também está viva e também vai enxergar que é um propósito de Deus para estar vivo, para estar levando o evangelho, para estar fazendo alguma coisa para Jesus, alguma coisa para Deus. Então, tio Dan diz o seguinte: mano, será que o meu pai tem perdão de Deus? Porque ontem eu fui no mercado, ele gritou na rua: olha, gente, é o meu filho inútil que namora uma japonesa. Aposto que ela tem pena dele. Cara, não tem nada a ver, mano, sabe? Não escuta essas coisas, sabe? Porque amor, namoro, eu te expliquei o meu ontem, você viu, né? Não tem nada a ver, sabe? As pessoas amam porque amam, gostam porque gostam. As pessoas são assim, sabe? Quando gostam de alguém, não é coisa, não é o materialismo, não é, sabe? Quando a pessoa gosta, gosta. Agora, existe pessoas, né? Existe mesmo o inimigo que ele vai colocar coisas na boca do teu pai. O inimigo, o diabo, o demônio, ele vai colocar coisas na boca do teu pai. Não, isso que seu pai disse não é algo de Deus. Deus jamais faria isso com o filho. Deus jamais falaria isso para o filho. Não é algo de Deus. Então o seu pai está perturbado, sabe? O inimigo está dentro dele. O inimigo está trabalhando dentro dele faz tempos, faz anos. Só que ele não percebe. Ele nunca vai perceber. Você, tio Dan, você vai perceber quando você começar a ler a palavra de Deus. Você vai perceber que não é o seu pai. Ele é seu pai em carne, mas o inimigo está trabalhando na mente dele, na vida dele. Não fica triste, não, sabe? Faça como Jesus. Começa a ler o Evangelho, começa a procurar sobre Deus. Você vai aprender muita coisa boa ali. Você vai aprender. Eu tenho fé, eu creio. Tio Dan diz o seguinte: eu não quero o mal dele, mas caso ele precisar de mim, eu não vou ajudar. Ó, isso aí cabe você decidir se você quer ajudar ou não. Ninguém é obrigado a ajudar. E Deus não vai ficar triste com isso não, mano. Não vai, mano. Deus quer que você não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Mas ninguém é obrigado a ajudar alguém. Não é obrigado. Você tem escolhas. Você tem o livre-arbítrio. Entendeu? Então, vamos continuar lá, nosso estudo? Então, os vizinhos e aqueles que Dantes tinha visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava cego, assentado e mendigava? Olha o que os vizinhos falavam, hein? Os vizinhos, hein? Naquela época. Uns diziam: é este sim. E os outros: parece ser com ele. E ele dizia: sou eu. O cego diz: olha, sou eu. As pessoas hoje, quando vê um cego, o que fala? Coitado, mendigo, fedido, nojento, inválido. Isso que falam para as pessoas. Menosprezam,
fazem preconceito, fazem idimê, tiram sarro. Assim são as pessoas. E quando recebem um milagre, ainda zombam ainda. Zombam. Sabe? Eu vendo essa passagem, vou te dizer algo, sabe? Tio Dan, você não passou um terço do que esse cego passou. Você enxerga, você nasceu, você está vivo, ele também está vivo, esteve vivo. Cara, você depende dos seus pais porque você é de menor. Mas quando você ficar de maior, você vai crescer, você vai trabalhar, você vai ter uma vida maravilhosa, bela. Eu profetizo, em nome de Jesus, que você, tio Dan, tenha uma bela de uma esposa, que você case com a japonesa, que você trabalhe, que você cresça, que você seja rico, que você seja próspero. Eu profetizo, em nome de Jesus, que tudo isso vai acontecer com você. Que você vai conseguir, cara. Você vai conseguir, mano. Através de Deus, você vai conseguir crescer na vida, casar, ter seus filhos, ser um ótimo pai, um ótimo marido. Eu profetizo em nome de Jesus, Sudan. Você vai conseguir, mano. Então, a gente vemos aqui que as pessoas, por mais que ele estava enxergando, conheciam ele, sabe? Falaram tudo disso dele. Tá vendo? E diziam-lhe, pois, como você te abriram os olhos? Olha só. Olha como que as pessoas são incrédulas, como as pessoas são maus. Olha, ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Viu? Tudo que eu te contei aquela hora, tudo aconteceu aqui, tá vendo? Eu te contei, fiz uma introdução, agora eu tô te contando em leitura da palavra de Deus. Em leitura. Aí você vai ver, cara, eu fiz uma introdução. Cara, esse cara fez uma introdução, mas agora ele está lendo a palavra de Deus. Para isso serve a Bíblia, para você não ser enganado por ninguém. Não basta só fazer introdução. Você precisa ler a sua introdução. Você precisa ler a Bíblia Sagrada. Você precisa ler a palavra de Deus, para você entender a Bíblia e para você não ser passado para trás. Entendeu, tio Dan? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Tio Dan diz o seguinte, será que ele tem perdão ainda? Porque ele já tentou me matar de 7 vezes. Olha, tio Dan, eu vou te falar algo. O seu pai, Jesus, ainda perdoa. Sério. Jesus veio pro doente. Jesus consegue consertar ele. Deus consegue consertar ele. Ele tem perdão ainda. Vou te falar para você aqui uma passagem de Paulo. Olha só. Paulo, na Bíblia, ela relata que ele era caçador, ele era temente ao rei dele, temente ao Deus dele, e o rei, ele mandava Paulo matar. Mata os cristãos, caça os cristãos, judia dos cristãos. E Paulo era temente ao rei, porque ele não conhecia o nosso Deus. Então Paulo, ele matava as pessoas porque ele era soldado. Matava, judiava, ele era temido por todos, porque ele era ruim. Se Paulo, Jesus, Deus, perdoou, porque Paulo deixou de ser Paulo, virou Saulo. Foi o maior pregador da Bíblia Sagrada. Temente a Deus. Se Paulo conseguiu ter o perdão de Deus, o seu pai também consegue. O seu pai, Jesus, Deus, também perdoa ele. Por mais que ele fez isso com você, ainda Deus perdoa ele. Jesus perdoa ele. Porque sabe que ele tem conserto. Quantas pessoas nesse mundo matam as pessoas, viram cristão? Quantas pessoas nesse mundo muda a vida, vira cristão? Todos nós temos o perdão de Deus. Todos nós temos chance de vida. Temos chance. O mundo dá volta. Tô falando. A vida é assim.
Tio Dan diz o seguinte, eu vou jantar daqui 15 minutos e volto, mano. Beleza, é nóis. É nóis, mano. Como o cego conseguiu recuperar a visão? Acabei de ler pra você. Você me inspira muito, mano. Quero que você conquiste tudo, mano. É nóis, mano. É nóis, obrigado, mano. Amém, mano. Então a gente vamos continuar lendo lá, tá? Onde eu parei aqui. Disseram-lhe, pois, onde está ele? As pessoas disseram, aonde que está Jesus? E ele falou assim, o cego de nascença. Onde, respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus, pegaram o cego e levaram aos fariseus. Só que ele não era mais cego, né? Ele enxergava. O que dantes era cego e era sábado quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe, como virá? Ele lhes disse, pois-me, todo mundo perguntou, porque todo mundo sabia que ele era cego. Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e eu conseguia ver, e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, olha só, pois não guarda o sábado. Dizia outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer algo ao cego, tu que tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Então, você vê aqui que, por mais que Jesus fez tudo ali, as pessoas não acreditavam. Principalmente os anticristos, Tomé, os ateus, principalmente eles. E o cego de nascença falou assim, realmente Jesus, ele é um profeta, né? Ele é o curandeiro. Ele é Deus, mano. Ele é o melhor. Ele me curou. Quem podia me curar? Quem poderia fazer isso comigo? Só poderia ser uma pessoa, um Deus. E foi Jesus. Viu? Ninguém acreditava nele. Mas ele acreditava em Jesus, o cego de nascença. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhe, dizendo, é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego, como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que esse é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos o que lhe tenha aberto os olhos. Não sabemos tem idade, perguntai-los a ele. Mesmo, mesmo ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Como já era grande, era mais fácil perguntar para ele do que para seus pais. Porque os pais dele tinham medo, Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu-lhe, pois,
e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? As pessoas ali, sabe, elas não acreditavam em Deus, sabe? Não acreditavam em Jesus, não acreditavam no milagre. Uma pessoa que é cego começar a enxergar. Hoje a gente olha essas coisas, é só Deus para fazer o milagre. Não é só em cego, não. Pessoas que têm câncer, têm tumor, às vezes está morrendo, está em coma, está sendo liberto de um acidente, de alguma coisa, Deus vai lá e liberta. Liberta, ele cura, ele restaura. Então as pessoas não entendem. Até hoje as pessoas não entendem sobre Jesus. As pessoas não acreditam sobre Deus, sobre Jesus. Até hoje ainda é assim. Mas as pessoas que são perante Deus, as pessoas que são perante Jesus, as pessoas que têm luta, passam por provações e é curado, é liberto, elas sabem que Deus ele existe. Elas sabem que Jesus ele existe. E fazem o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus é assim, né? Então vamos continuar lendo lá, né? Responder-se, disse, respondeu-lhes já vosso disse, e não ouviste. Para que os queires tornar a ouvir? Quereis vos, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulos dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes, disse-lhes, nisto, pois, esta a maravilha que vos não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Responderam eles disseram-lhe, tu é nascido no todo em pecado e nos ensinas a nós a expulsarem e expulsaram-no. Jesus ouviu que tinha expulsado e, encontrando, disse-lhe, crês tu, filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele? Senhor, para que nele cria? E Jesus lhe disse, tu já tens visto, e é aquele que falava comigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, veja, e os que veem, sejam cegos. Naquele que os fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos. Disse Jesus, se fosses cegos, não tereis pecado, mas como agora dizeis, vemos por isso o vosso pecado permanecesse. Então a gente vimos que, por mais que Jesus curava, Jesus fazia milagre, as pessoas ali eram cego, não porque Jesus, ele era Jesus, era Deus. As pessoas eram cego porque não acreditavam em Deus, não acreditavam em Jesus. Muitos ali, por mais que a pessoa nascia cego, eles não criam no milagre, achavam que era uma zoação, uma tiração, uma invenção. Então Jesus, ele veio sim para os doentes e para os não doentes. Então Deus, eu acredito que ele pode curar qualquer pessoa, doente ou não. Mas temos que ter fé, temos que acreditar que ele vive, que ele existe, que ele está ao nosso redor e ele pode fazer o milagre a todo minuto. Só basta você abrir a porta do seu coração
aqui vocês viram, já li bastante dessa passagem, né? Eu já fiz uma introdução no começo dos vídeos, né? E comecei a ler sobre Jesus, sobre Deus. Então a gente vê o seguinte aqui, né? Que Deus, ele só tem o melhor na nossa vida. Que a gente tem que buscar ele. A gente precisamos crer. Mozão, ó, tá despertando o relógio. Alguém ligando aí? Então a gente percebe que Jesus, Deus, ele veio praticamente para ajudar a gente, mano. Pra gente abrir os olhos, né? Por mais que Jesus, Deus, faz milagre na vida de muitas pessoas, a gente lê nessa passagem, eles não criam no céu de nascença. Por mais que chamou o pai dele, por mais que chamou a mãe dele, por mais que eles viram Jesus, ainda tiraram sarro, vocês viram que eles não creem em Deus, eles não creem em Jesus. E realmente, alguns deles ali já mencionaram Moisés. Vocês viram? Eles achavam que só Moisés falava com Deus. Vocês viram que eles achavam que só Moisés ouvia Deus. Mas eles não conheciam o cego de nascença. Então, eles já começaram a perceber que se tem temor a Deus, se você confia em Deus, Deus te escuta. Cara, essa passagem começou no cego de nascença e terminou com Moisés, falando de Moisés, tá vendo? Então as pessoas ali já conheciam Moisés. Mas para mim falar de Moisés, eu quero falar numa outra introdução, porque é a passagem muito longa e vai ficar muito longo o vídeo. Eu não quero que fique muito longo o vídeo, né? Então, realmente, o cego de nascença, ele mostrou, sabe, ao mundo que Jesus, ele existe. Porque ele era cego, todo mundo conhecia como cego. Eu acredito que uma pessoa que é cega não vai ficar, sabe, querendo depender das pessoas. Não. A pessoa que é cega, ela depende sim das pessoas. Mas uma pessoa que não é cega não queria estar dependendo de alguém para tudo, não. Uma pessoa que não é cega jamais faria isso. Então, realmente, ele era cego mesmo. O cego de nascença, ele era cego, ele dependia da mãe dele, dependia do pai dele, dependia de todos, porque ele não enxergava. Como é que ele ia no banheiro, como é que ele ia fazer as coisas, como é que ele ia trabalhar se ele não enxerga? Fica difícil. Mas mesmo assim, os fariseus chamou o pai dele e a mãe dele. A mãe dele e o pai dele falava assim: ele já é grande, ele sabe responder as suas perguntas. Então pergunte para ele se realmente ele era cego. Mas ali ninguém acreditava nele. Ninguém, mano. Como é que pode, né, mãe? Todo mundo conhecia como ele cego de nascença. Sabia que ele era cego. Por mais que foi curado, as pessoas não reconhecem que Deus ele vive. As pessoas não reconhecem que Deus existe. Tudo isso aqui, que eu estou lendo, no Evangelho de João, foi escrito milhões de anos atrás. Olha quanto tempo passou daquela época até hoje. Quanto tempo passou e as pessoas ainda continuam assim. Para vocês ver que o ser humano ele é mal ingrato. O ser humano ele ele não reconhece, ele não reconhece. Não é todos não, sabe? Mas é uma grande parte ele não reconhece, sabe? Quando Deus ele faz um milagre, quando ele trabalha, porque ele não reconhece, porque rapidamente ele sai da casa de Deus, rapidamente ele blasfema contra Deus, rapidamente ele culpa Deus, bota a culpa nele, faz igual Abraão, foi a mulher que tu me deste, por isso que eu pequei.
Entendeu? As coisas é assim. Como que Deus é bom com a gente, né? Como Deus é maravilhoso, né? Como Jesus, ele é maravilhoso também, né? Como ele ama a gente, né? A gente tem que reconhecer, sabe? Que Deus, ele é o Criador, Deus é o Salvador, Deus é o que manda nesse mundo, nessa terra. E ele só tem o melhor pra gente, né? Eu agradeço por estar fazendo esse vídeo, essa live da Palavra de Deus, de Jesus. Um pequeno estudo que vem ajudando esse amigo meu, o tio Dan. O pai dele já tentou matar ele, não gosta dele, humilha ele. Ele tem irmão, mas o pai dele fala que não é filho dele, é o pior filho. Cara, tem pai que não dá valor do filho, existe. Mas eu profetizo, em nome de Jesus, que o tio Dan vai ser um ótimo pai, um ótimo marido para a esposa dele, vai ter os seus filhos, vai ter sucesso, e ele vai crescer, em nome de Jesus. Hoje tem 16 anos de idade, mas eu profetizo em nome de Jesus, ele vai crescer, ele vai aprender, vai ser um bom pai, vai ser exemplo para muita gente aí. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, tio Dan, eu vou encerrar aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua terça-feira hoje, e Jesus te ama, não esquece dele não. E seu pai ainda tem jeito, Deus ele cura. Ele veio para os doentes, Jesus, e para os sãos também, beleza? Um forte abraço. TMJ, momento, estamos junto nessa. É nóis.